você citou um pouco desses alguns exemplos aqui sobre parcerias que vocês têm, ou de produtos, né, de soluções que vocês fizeram com alguns caras grandes, né, Mastercard, o PayPal, até o próprio Nubank. Conta um pouquinho alguma delas em detalhe para a gente. Acho que talvez começando um pouco com as de fora, Juliana, para depois a gente entrar talvez no Nubank e algumas parcerias que você está buscando, que você está vendo aí aqui no Brasil. Perfeito. Então, a nossa parceria com os maiores players acaba sendo muito na parte de trading de cripto. Se eu pensar no PayPal, por exemplo, ele lançou o Crypto Brokerage em 2020 para garantir que ele também tenha acesso e oferte aos seus usuários esse serviço, que é super importante. Eles já dominam, né, a área de pagamentos, tem mais de 500 milhões de usuários, mas realmente é uma parte importante que ele queria endereçar. Se a gente pensa no PayPal, ele realmente já domina a área de pagamentos, mas ele quer ser inovador. Ele consegue entender que o mercado está indo para uma nova tecnologia, ele precisa estar endereçando isso para os seus usuários. Então, cripto é uma parte da vida financeira dos usuários que precisa estar ali endereçada. E se eu penso na Paxos como uma escolha para esses grandes players, e aí depois eu vou entrar um pouquinho nos players do Brasil, a gente é extremamente regulamentado. O Chad, o nosso CEO, ele sempre entendeu que regulamentação é o único caminho para chegar em mainstream. E como a gente está no back-office, né, na parte de trás, na infraestrutura dos grandes bancos, que é quem vai lidar direto com o usuário final, a gente precisa trazer segurança. Então, um player 100% regulamentado, que traz uma solução plug and play, onde eles não precisam desenvolver internamente, eu não vou mencionar nomes, mas a gente vê alguns bancos brasileiros, por exemplo, lá de fora, que estão tentando desenvolver isso in-house, estão há 2, 3 anos tentando lançar o produto. Então, você pegar um player já pronto, plug and play, é muito diferente. Isso acelera muito a oferta para o usuário final. Então, no geral, é realmente garantir que a primeira solução tokenizada que funciona é cripto. Então, todo mundo que entrar numa economia tokenizada, que é a grande demanda, precisa oferecer isso e crescendo aos pouquinhos. Então, PayPal foi uma demanda importante. No Brasil, a gente trabalha com o Nubank, PicPay e Mercado Pago, que realmente são empresas grandes. Pensando em Nubank, uma empresa aberta na Bolsa, principalmente focada no usuário, na experiência do usuário, então precisava de um player 100% confiável para oferecer esse produto. Então, faz sentido. Tá. E aí, Juliana, quando você entra no Brasil, nessas 3 empresas que você mencionou, o Nubank, PicPay e Mercado Pago, quais são as soluções que a Paxos ofereceu para eles para melhorar ou para disponibilizar o processo, esses produtos para os clientes? Perfeito. Hoje, se a gente pensa no trading de cripto, a gente ofereceu o pacote com custódia das chaves, custódia do dinheiro, toda a parte de implementação via APIs. O trading, a gente hoje tem uma exchange, a EatBit, que foi o nosso primeiro CNPJ lá no início. Então, a gente consegue realmente oferecer todo o ecossistema para que eles possam colocar no user interface deles o aplicativo, a capacidade, a funcionalidade e o usuário realmente ter acesso direto à solução que é empoderada por trás pela Paxos, pela nossa infraestrutura. Entendi. E aí pensando na parte de cripto como essa parte, pensando na infraestrutura, na verdade, como uma parte de dar acesso a aqueles investimentos em cripto para os clientes desses clientes, vamos dizer assim, né? Perfeito, exatamente. Mais uma oferta dentro dos serviços financeiros oferecidos para esse usuário final. Tá bom. E aí entra naquelas duas coisas que você estava um pouco comentando, né? Uma das soluções são essas nativas cripto, vamos dizer assim, como é que eu dou acesso, não é como é que eu entro, porque a gente sabe que cripto tem toda essa discussão de custódia, como é que você vê a custódia de chave privada, como é que é a segurança, como é que tem toda essa discussão aí, que quando a gente faz essa ligação com o mercado tradicional é diferente, né? Tem que ter que vocês fazem, tal. E tem a outra parte, que é a parte que a gente vai comentar um pouquinho daqui a pouco também, que é a parte de, ok, eu tenho uma solução aqui de uma criação de uma stablecoin própria, que deve também favorecer aí processos internos dessas empresas, que eu imagino que seja o caso do PayPal que foi feito. Tem alguma coisa nesse sentido já de reais também, Juliana? Já tem alguma empresa também no Brasil já conversando com vocês, ou vai mais avançado, se você puder até falar, não sei se você quer, mas assim, que já tem uma solução para ter uma stablecoin de reais nos sistemas deles? Beleza. Hoje a gente acaba trabalhando muito com a dolarização para reserva de valor, né? O dólar realmente hoje tem um difícil acesso no Brasil, então é uma ferramenta muito importante olhando para a dolarização no mundo digital.
no blockchain. Hoje a gente tem algumas conversas aqui, mas o nosso foco hoje é, a curto prazo, otimizar os resultados dos nossos clientes. Então, se a gente pensar nos players que a gente já atua, como a gente consegue otimizar a operação, aumentar realmente o número de carteiras e o número de transações e a oferta de tokens que a gente consegue ter para os seus usuários finais. Segundo, quais os parceiros que a gente consegue ter aqui para garantir que a gente tenha mais liquidez, que a gente tenha mais parceiros locais e garantir que a nossa solução seja melhor também para os players brasileiros. E terceiro, entender tendências de tokenização. Aí eu acho que entra a questão de outras currencies e outras moedas para entender se faz sentido. O que a Paxos tem uma preocupação é o que realmente é tendência, o que resolve um problema real que o sistema financeiro hoje não está resolvendo. E o terceiro ponto é qual é a demanda real para escalar esse produto, começando sempre na regulamentação. Então, como a gente regulamentaria esse token e essa representação digital desse produto específico? Como foi com ouro ou como foi com dólar? Então, vai ter toda uma análise, um due diligence, uma auditoria, porque a gente é extremamente oversight pela DFS para garantir que a gente realmente invista tempo e esforços nos tokens que façam sentido, né, nos ativos que façam sentido. Então, não tem uma resposta para te dar do real, mas hoje a gente tem esse olhar de curto prazo para otimizar o que a gente já tem e, com certeza, investir nos ativos certos para que a gente possa crescer. E aí, esse olhar de médio e longo prazo que eu estou estruturando aqui no Brasil também.